Gente, um dos assuntos que cai muito em concurso, vocês, alunos do ensino médio, têm que também saber, até porque às vezes a gente faz um outro cálculo de matemática e acaba resultando numa função de segundo grau. E aí agora eu quero saber, você sabe resolver uma função de segundo grau? Vem aprender aqui não só a resolver, mas algumas estratégias aí de perguntas para você gabaritar. Vem comigo para a tela do computador. Gente, a função de segundo grau ela é conhecida como função quadrática. A função quadrática ela tem esse esqueleto aqui, tá? Então, imagina que eu coloco aqui para você x² mais 5x menos 6, por exemplo. Isso é uma função de segundo grau. Primeira coisa, identificou que é uma função de segundo grau, você vai identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A, nesse caso aqui, é quem acompanha x², é 1. O B, nesse caso aqui, é o 5, tá? Ele acompanha x. C é sempre o número que está sozinho. Nesse caso aqui, é o menos 6. Depois que eu identificar, uma outra observação importante é você ver se a função é crescente ou decrescente. É o A que vai determinar para a gente se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ela não é uma reta, como lá na função de primeiro grau, que você aprendeu que o gráfico é representado por uma reta. Aqui a gente vai ter um U, é uma parábola. Então, se o A... Presta atenção nisso aqui. Se o A for positivo, a parábola é um U para cima. Ela é crescente. Se o A for negativo, a parábola ela é um U para baixo. Então, ela é decrescente. Então, anota essas informações que são importantes. Aí, agora, como é que a gente vai encontrar o valor de x? Porque lá na função de primeiro grau, você aprendeu que é bem simples. Resolve como se fosse uma equação mesmo de primeiro grau, igualando a zero e resolvendo. Aqui, não. Aqui, a gente não tem como resolver, até porque eu não posso somar, gente, 5x com x². Ele é um polinômio de segundo grau e são coeficientes, a parte algébrica é diferente. Então, nesse caso, a gente não pode fazer esse tipo de conta. Então, a gente vai aprender hoje a como resolver isso, fazendo um cálculo chamado de delta e Bhaskara. Combinado? Anota aí. O valor de delta é o valor de b² menos 4 vezes a vezes o valor de c. Depois que eu resolver delta, eu vou achar o Bhaskara. Bhaskara é menos o valor de B, mais ou menos a raiz do valor de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui para resolver para vocês delta e Bhaskara, para vocês verem como funciona, e vou fazer um gráfico para você ver como é que a gente constrói o gráfico. É bem simples. Só substituir esses números. Então, delta vai ficar 5² menos 4 vezes 1 vezes o menos 6. Então, o delta vai ficar 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6 vai dar mais 24. Então, 25 mais 24 deu quanto, minha gente? 49. Já achei o valor de delta. Aí, agora eu vou para a Bhaskara. Menos o valor de B, que no caso é 5, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Vamos resolver isso aqui? Então, vai ficar menos 5, mais ou menos 7, porque a raiz de 49 é 7, sobre 2. Como ela é de segundo grau, a gente vai ter, então, 2 soluções, são 2 valores de x. Eu vou chamar de x1 e x2, tá? E aí, tem gente que chama x' e x2'. Então, vamos fazer uma conta para o mais e outra conta aqui para o menos. Menos 5 mais 7 vai dar 2. E 2 dividido por 2 daqui de baixo vai dar 1. Então, já achei uma raiz, que é uma solução. Menos 5 menos 7 vai dar menos 12. Menos 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Pronto, achei a solução da minha função. Como é que eu coloco isso em gráfico, gente? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Eu achei 1 e 6, então eu vou aqui no eixo X e vou marcar o número 1 e o número 6, por exemplo. Então, já que eu tenho menos 12 dividido por 2, o resultado dá menos 6. Como é que eu vou construir, então, agora o meu gráfico, já que eu tenho aqui as duas raízes, 1 e menos 6? Gente, a gente vai construir um gráfico e a gente vai marcar no eixo X os valores das raízes que a gente achou. No caso, 1 e o menos 6, ele está mais ou menos aqui, ó, no eixo negativo. E eu sei que a minha parábola, ela é um U para cima. Por quê? Porque o meu A é positivo. Lembra que a função é essa aqui, gente? Então, o A, que é 1, ele é positivo, a parábola é para cima, passando pelos 2 pontos que a gente encontrou. Ah, professora, como é que eu sei onde ela passa aqui o eixo Y? Gente, anota isso. O valor de C, tá? C aqui no caso é menos 6, é o ponto que a parábola, anota isso, a parábola corta o eixo
y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é menos 6, porque o valor de C na minha função é menos 6. Pronto, construí minha função, aqui tem as raízes, tá? Agora, olha que interessante, essa é a minha função. Se eu for somar as raízes, repare, o que é que vai acontecer aqui? 1 mais menos 6 dá justamente quanto? Se eu for somar 1 mais menos 6, vai dar nesse caso aqui, menos 5, né? E se eu for fazer o produto dessas raízes, seria 1 vezes menos 6, daria no caso aqui o quê? Menos 6. Observa isso aqui, gente, tá? Dá justamente o valor de B e o valor de C. Por que eu tô falando isso? Existe uma dica bem prática sobre soma e produto de raízes, tá? Então, é uma formulazinha que vocês precisam saber, tá? A soma é menos o valor de B sobre A. E o produto é o valor de C sobre A. Lembra que eu fiz ali a soma e o produto? Daria para eu achar o valor de B e C usando o que eu fiz ali de somar as raízes que a gente achou e de multiplicar. Mas isso só serve se o A for 1. Tá? Se o A na minha função for 1 e eu tiver o gráfico e eu não tenho o valor de B e C, eu posso sim achar o valor de B e C usando essas fórmulas de soma de raízes e produto das raízes. E onde é que eu pego as raízes? No gráfico. Então, eu estou falando um exemplo ao contrário. Se a questão lhe der lá o gráfico e pedir para você montar a função ou achar o valor de B e C, por exemplo, você pode somar e multiplicar as raízes e jogar nessa fórmula aqui para poder você encontrar o valor de B e C. Uma outra coisa importante é sobre o delta. Eu não falei lá em cima, mas eu quero que vocês anotem uma informação importante. Toda vez que o delta for positivo, a gente vai ter, sim, duas raízes, como no exemplo que eu fiz. Então, ó, a parábola ela vai cortar 2 pontos. Se o delta for igual a 0, gente, a gente só vai ter uma raiz. Então, o gráfico, a parábola, fica parecendo um V, porque só toca um ponto. E se o delta for negativo, eu quero que você saiba que não tem raiz. Se não tiver raiz, como é que fica o gráfico? Ele fica simplesmente flutuando, só toca aqui no eixo Y, que é o valor de C, tá? E não toca no eixo X. Então, anote essas informações, são super importantes, pode lhe trazer dicas em relação à forma como vem sendo abordado aí o gabarito. Essa aula é a primeira parte sobre função de segundo grau. Então, agora nós vamos para um próximo vídeo, onde a gente vai aprender a continuação aí e principalmente de como cai em prova, em concurso, esse assunto de função de segundo grau, tá bom? Já curte, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.